Bom, gente, então, boa tarde. Nós vamos hoje discutir um pouquinho a respeito do protocolo de Covid que a gente preparou para ser compartilhado com todos os colegas do Hospital Infantil e que acabou sendo utilizado para toda a pediatria do Estado, mas isso como sugestão. Claro que cada médico vai poder fazer o que achar que é melhor para o seu próprio paciente. Eu vou compartilhar com vocês e a gente vai tentar falar um pouquinho do protocolo, passo a passo desse protocolo, tá bom? Aí depois a gente vai, eu vou compartilhar essa tela com vocês e a gente vai explicando aqui. Bom, na verdade, o objetivo principal da criação desse protocolo é que a gente tenha uma única conduta dentro do hospital, que nós somos referências em pediatria, então, que essa conduta seja única para todos os profissionais que trabalham no hospital infantil. A gente já sabe hoje que o Covid, que o coronavírus, ele é de transmissão comunitária e já é há algum tempo uma realidade aqui no nosso estado, né? Diante disso, a gente já perdeu um pouco a capacidade de encontrar fontes epidemiológicas e, por isso, nós temos que trabalhar seguindo os critérios da Organização Mundial com uma abordagem sindrômica dos quadros quando ele chega no serviço, tá? Não tem mais como a gente saber de quem que o paciente realmente adquiriu a infecção. Então, nós fizemos o nosso protocolo seguindo as orientações do Ministério da Saúde e focando principalmente numa abordagem clínica separada. E nós estabelecemos que no nosso protocolo ia ser exatamente igual à abordagem que foi estipulada pelo Ministério. Então, a gente vai classificar como uma síndrome gripal apenas, ou como uma síndrome respiratória aguda grave, independente do agente. Então, pode ser Covid, pode ser influenza, pode ser vírus sincicial respiratório, mas nós vamos abordar, classificar como uma síndrome respiratória aguda grave, quando for o caso de ser, né? Claro. Como é de conhecimento de todos vocês, eu acabei de falar, múltiplos agentes virais são responsáveis por essas duas síndromes, tanto a gripal quanto a síndrome respiratória aguda grave, e um deles é o coronavírus, né? Que é um beta-coronavírus, cuja transmissão ocorre principalmente em contato com gotículas respiratórias, geralmente oriundas de alguns pacientes doentes e sintomáticos. Nem sempre sintomáticos. Aí a gente colocou e, mas deveria ser e ou assintomáticos, porque muitas vezes eles estão doentes e estão assintomáticos. O período de incubação, que é considerado para a aquisição ou a apresentação dos sintomas, é em torno de 5 a 6 dias. Mas em alguns pacientes, esse período pode se prolongar e ir até 14 dias. Então, como eu falei para você, nós vamos classificar os pacientes em 2 tipos de síndromes, levando em consideração os sinais e os sintomas. Eu peço encarecidamente a todos os colegas que classifiquem na entrada. Quem for fazer o ambulatório de pediatria, né, independente do tipo de paciente que for atender que esteja com sintomas respiratórios, classifique esse paciente no prontuário. Então, isso trata-se de uma síndrome gripal e isso trata-se de uma síndrome respiratória aguda. E aí a gente vou mostrar para vocês como a gente vai fazer essa classificação desde o início. Então, vai ser considerado síndrome gripal aquela febre que o paciente apresenta de início súbito, né? Muitas vezes medida realmente confirmada pela mãe, com sintomas respiratórios, que pode ser uma tosse, pode não ter tosse, ser só uma coriza com obstrução nasal, pode ter uma dor de garganta e na ausência de qualquer outro diagnóstico. Por exemplo, você examinou o paciente, né, e ele está com esse quadro, mas você não viu garganta com pus, nem inflamada, você não encontrou nada no ouvido que justifique. É como se fosse mesmo uma gripe. É o que a gente faz no consultório. Então, pede para a mãe aguardar as 48 horas, como a gente faz no consultório, e classifica como uma síndrome gripal. A síndrome respiratória aguda grave, que é a mesma classificação, como eu expliquei para vocês, do Ministério, a criança pode ser qualquer idade com síndrome gripal,
que começou com uma síndrome gripal e que apresente evoluiu com sinais de gravidade. Ou após a sua avaliação, ou de qualquer colega que esteja no serviço, ou que venha procedente de qualquer outro serviço. Então, uma das coisas principais no coronavírus é a dificuldade respiratória que esse vírus provoca. Então, se nós estivermos diante de uma criança saturando abaixo de 95 em ar ambiente, isso é um sinal já de preocupação. Sinais de desconforto respiratório, o aumento da frequência respiratória, é claro que a gente vai avaliar de acordo com a idade. No nosso protocolo vai estar lá a referência de acordo com a idade. Lá no anexo, nós colocamos as referências. Piora nas condições clínicas da doença de base. Então, quer dizer, se ele tinha a febre está mais persistente, está mais prostrado, então ele teve uma piora em relação ao quadro anterior. Hipotensão, sinais de dificuldade respiratória com o uso de musculatura acessória, principalmente em crianças menores, com batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, também vamos ter que ter cuidado. Desidratação, inapetência, né? Só ressaltando para vocês, e nós colocamos aqui no nosso protocolo, que a febre, ela pode não estar presente em alguns casos, né? Principalmente naquelas crianças que têm algum tipo de imunossupressão, né? Ou que ficam utilizando antitérmico de horário, tipo de 6 em 6 horas a mãe vai lá e dá antitérmico, mas a piora clínica, independente da presença ou não da febre, com a utilização de musculatura acessória ou queda de saturação, é um sinal muito importante de piora. Então, a gente tem que considerar. Algumas comorbidades a gente deixou no protocolo para chamar a atenção de todos os colegas, tipo diabetes, crianças que já usam insulina ou que fazem acompanhamento porque têm diabetes, doenças cardíacas crônicas descompensadas, doenças respiratórias crônicas descompensadas, então crianças que têm problemas de asma grave, que são crianças que vivem no hospital, às vezes com quadros de pneumonia, né? Doenças renais crônicas, que também nós temos quadros assim no hospital, imunossuprimidos por qualquer outro motivo, também tem que ter cuidado, que a gente vai poder, por exemplo, nós temos muitas crianças que funcionam como imunossuprimidos. Só de leishmaniose que a gente atende no hospital são vários. A leishmaniose é uma doença que é considerada de imunossupressão. Qualquer outra doença considerada de imunossupressão, a gente precisa ter mais cuidado. Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, né? Então também tem que ser considerado, tá? É importante ressaltar que as crianças atendidas em hospitais serão aquelas com síndrome gripal que apresenta sinais e sintomas de gravidade ou comorbidades que indicam avaliação. A gente está pedindo para que no hospital sejam encaminhadas aquelas crianças que... Porque a síndrome gripal leve, ela pode ser atendida em posto de saúde. Então, não há necessidade da gente avaliar dentro do hospital no ambulatório de Covid. A gente está fazendo isso apenas para aquelas crianças que já estão sendo encaminhadas para o hospital por conta de alguma piora clínica ou de outro município, que às vezes é encaminhado para Palmas, né? Então, como eu falei para vocês, sinais de gravidade do sistema respiratório, a falta de ar, a dificuldade para respirar, onde a gente já vai ver a saturação se está caindo, ou a gasometria, como é que está, o ronco, retração subcostal ou intercostal severa, cianose, batimento de asa, movimento paradoxal do abdômen, a bradipneia ou ritmo irregular respiratório, a saturação, já falei, a taquipneia, o déficit no sistema cardiovascular, né? E outros sinais de alerta que são adicionais. Aquela bebê que não está querendo mamar, não está usando, não está querendo nada também de comer, né? Piora nas condições clínicas da doença de base, por exemplo, uma diabetes que descompensa, né? Rapidamente. Então, a gente tem que ter cuidado, um cardiopata que descompensa, alteração no estado mental, confusão, convulsão, tudo isso tem que chamar um pouco a atenção. Agora, existem casos que a gente tem que ter cuidado para a gente não pensar que nós estamos diante de um Covid, quando, na verdade, um quadro
meníngeo, ou é um quadro totalmente diferente, simplesmente metabólico, né, um distúrbio metabólico, onde a criança está apresentando um quadro assim por conta desse quadro de base, e não tem nada a ver com Covid. Mas isso é necessário que seja investigado anteriormente. Então, claro, para o ambulatório de Covid, eu sugiro que vão as crianças que tenham síndromes respiratórias. Aquelas crianças, ou que tenham dificuldade respiratória inicial, ok. Então, tá com taquipneia, queda da saturação, mas não tem quadro de crepitação, de ronco e tal, mas está com esses quadros de dificuldade respiratória, sim. Aquelas crianças que podem ter, são crianças epidemiologicamente suspeitas de serem já imunossuprimidos, estão com quadro de desidratação, tem que passar primeiro por uma triagem para a gente poder depois pensar numa infecção por coronavírus, tá? Então, na assistência imediata dos profissionais, é muito importante para não haver contaminação desses profissionais da linha de frente, que eles estejam protegidos, para a gente não ter depois problemas de adoecimento da equipe, afastamento e, consequentemente, vai haver um déficit para o atendimento. Então, lembrar de usar máscara cirúrgica, né, para o paciente suspeito assim que ele chega no hospital, né, e pedir para a orientação quanto ao uso correto da máscara, né. A higienização das mãos deve ser orientada pelos profissionais que ficam na frente, principalmente a equipe de enfermagem, né, e a orientação aos acompanhantes, assim como aquele paciente que está doente. A criança e o acompanhante devem ser conduzidos, quando tiverem essa síndrome respiratória, para essa área de atendimento do Covid, né? E a sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas, para que a gente possa ter uma circulação melhor do ar nesse ambiente. Uma coisa que eu gostaria de acentuar para vocês é que muitas vezes a gente gostaria de receber apenas os pacientes que são encaminhados. Isso deveria ser uma realidade, porque, de um modo geral, os hospitais que são classificados como os hospitais de atendimento do Covid, eles são direcionados para esse tipo de atendimento. Mas a gente sabe também que a população pediátrica ela tem tido menos frequência, menos prevalência de infecção quando comparada com a população adulta. Ou, pelo menos, ela apresenta menos internações do que a população adulta. Então, os quadros são mais leves. Então, muitas vezes, a gente vai continuar com a porta aberta, que é uma coisa que eu não concordo, porque se nós somos referência no atendimento de Covid, não dava para a gente ficar atendendo as duas populações, gente que está com suspeita, gente que não está, fica complicado. Na hora, inclusive, para os profissionais de enfermagem fazer essa triagem de atendimento, vai ter mistura de pacientes, infelizmente, mas se é uma decisão da Secretaria de Saúde, nós não podemos fazer nada. Então, o que eu peço, além de tudo, a gente muitas vezes gostaria de receber apenas aqueles quadros de moderado a grave, porque seria o papel do hospital de referência, justamente atender aqueles quadros moderados ou graves, e não os quadros leves. Entretanto, vocês vão ver que muitas vezes nós vamos receber, sim, crianças com quadros leves, e vão vir muitas vezes ou encaminhados ou não, com a angústia de estar com uma criança que tal, ou alguém da família que teve, eles já vão direto para o hospital para ver se a criança está com alguma coisa que precisa tomar alguma medida. Bom, diante disso, que é fato, não tem como a gente mudar, eu gostaria que vocês lembrassem de classificar o paciente no prontuário na hora que vocês fazem o atendimento. Independente de quem for, se for no ambulatório do Covid ou no ambulatório do PS, lá na frente, por favor, classifiquem no prontuário da criança que vocês estão atendendo. Síndrome gripal, quadro leve. Síndrome gripal, quadro moderado. Porque a síndrome respiratória aguda, ela já é grave. Então, não precisa classificar, é síndrome respiratória aguda grave. Agora, a síndrome gripal é importante que a gente coloque se é uma síndrome gripal leve ou se é uma síndrome gripal moderada.
Isso é importante para a gente saber o acompanhamento e a evolução do paciente, inclusive para respaldar as nossas condutas do protocolo. Porque a gente está dizendo que aquela síndrome leve, ela pode ir para casa, ser orientada em relação ao isolamento, ser orientada em relação às medidas de precaução e de higiene, mas não precisa ficar internado. Se você não classifica, fica muito difícil saber quem está certo. Porque muitas vezes alguém que atendeu lá no posto coloca um tipo de sinal e sintoma. Quem atende no PS do hospital coloca outro tipo. E aí não vai dar certo, porque se você não classifica, você não tem como dizer o que a criança tinha realmente. Então, aqui, ó, nós estamos diante de um quadro leve. O que nós encontramos? Sinais inespecíficos, febre, dor no corpo, um cansaçozinho leve, às vezes uma tosse, uma coriza, às vezes uma dorzinha de garganta. Pode ser tudo, pode ser uma gripe, pode ser uma dengue, pode ser qualquer coisa. Então, a gente, às vezes, até que a gente chama, que é aquele quadro exantemático agudo, que é o exantema súbito, que dá muito em criança. Então, às vezes, o bebezinho dá aquela febre muito alta, que dura 3 dias, depois a febre para e aparece o exantema maculopapular no corpo todo da criança e a febre desaparece. Essas doenças vão continuar acontecendo. Então, a gente tem que ter cuidado para não internar crianças com suspeita de Covid que não tem nada a ver com Covid. Então, lembrando que no quadro leve, a febre pode não estar presente. Aí a gente pode também ter sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia. E só porque tem náuseas, vômitos, diarreia, a gente vai dizer que é Covid, porque o Covid, agora a gente sabe que também pode dar, tem vários vírus que são considerados enterovírus. Né? O Coxsackie é considerado enterovírus. Tem muitos vírus enterovírus. Então, a gente tem que ter cuidado de não ficar atribuindo ao coronavírus todos os sintomas que vão aparecer nas crianças dentro do hospital. É interessante você dizer para a mãe continuar observando, ter as medidas de cuidado quando for trocar as fraldinhas e tudo, mas em casa. Não há necessidade da criança ir para o ambulatório de Covid, porque ela não é ainda suspeita de Covid nesse momento. Principalmente se não tiver ninguém na casa com nenhum tipo de história de ter tido contato com o coronavírus. Tá? Então, isso eu quero deixar claro. E vocês classificam como um quadro leve, com toda a orientação, com todas as medidas de analgésico, de orientação à hidratação, todas aquelas medidas necessárias, né? Lavagem do nariz com soro fisiológico, essas orientações que o pediatra faz mesmo para a família, e que se coloca à disposição que, se piorar o quadro, ele pode retornar ao serviço. Na classificação do quadro moderado, você, quando vai avaliar, você já tem uma pneumonia, mas não tem ainda nem complicação, nem tem sinais de alerta de dificuldade respiratória. Mas a febre é persistente, a tosse, que inicialmente era seca, evolui para uma tosse produtiva, você já tem a ausculta pulmonar de crepitação, porém você não tem nenhum desconforto respiratório. Nesse caso, o médico pode avaliar a necessidade ou não de fazer a tomografia. E aí, se for fazer a tomografia, inicialmente é interessante, então, deixar o paciente no hospital para avaliar se esse pulmão está ou não comprometido, para que cause, provavelmente, uma evolução com maior gravidade. Aí, a conduta deve ser avaliada no ambulatório, realmente, de COVID, tá certo? Nesse caso, você tem que classificar lá em cima quadro, síndrome respiratória, síndrome gripal, quadro moderado em evolução. Então, você coloca. E aí você encaminha para o COVID. Então, você classificou que existe uma evolução da síndrome gripal, que atualmente é um quadro moderado, tá? Então, já justifica o motivo dele estar indo para o local onde estão sendo atendidos os pacientes com suspeita de coronavírus. Um quadro grave, você já tem que classificar como uma síndrome respiratória aguda grave. Por quê? Você já tem uma pneumonia, você já tem dispneia,
você já tem hipoxemia, você vai ver isso na saturação, na gasometria. Você pode ter outros sinais de alerta, como perda de consciência, e o paciente já está com muita dificuldade, pode até necessitar de uma UTI. Então, você coloca síndrome respiratória aguda grave, encaminhe imediatamente, tá certo? Eu gostaria que essa classificação fosse colocada em todos os prontuários de atendimento de quem está na frente, independente de estar no ambulatório do Covid ou no ambulatório do PS. É importante que os nossos colegas do hospital infantil classifiquem um paciente, porque nós, do serviço de infecto, vamos observar, em primeiro lugar, qual foi a classificação inicial quando ele chegou no hospital. E o que a gente tem visto é que a maioria não classifica. E o que a gente vê? Que, às vezes, quando a gente vai ligar no posto de saúde onde foi atendido, a classificação ou os sintomas e sinais do posto de saúde está totalmente diferente dos sintomas e sinais do médico que atendeu no PS. E para nosso respaldo técnico, é importante que vocês classifiquem o quadro quando entrar. É uma síndrome gripal leve, é uma síndrome gripal moderada ou é uma síndrome respiratória aguda grave. Tá certo? Isso é muito importante que vocês façam. Um quadro crítico, ele pode precisar de terapia, de unidade de terapia intensiva. Então, aí nós vamos partir para o atendimento, aí vai estar funcionando o ambulatório de Covid, né? Os quadros leves, que se vocês estiverem atendendo ele, não deve realizar exames, porque é um paciente que naquele primeiro momento está com apenas uma febrezinha, né? Se vocês quiserem realizar algum exame, porque, não, eu vou pedir porque para eu ver se tem característica viral ou não, isso é independente, vocês têm a liberdade como médicos de achar, se no momento que vocês acharem necessária a solicitação, pedir esses exames realmente, então, sem nenhum problema. Considerar realizar raio-x também pode ser feito se vocês acharem necessário, tá? Então, isso é vocês. Mas lembrar de classificar que foi um quadro leve. Quadro moderados a críticos, aí não. Esses pacientes que evoluíram de um quadro leve para um quadro moderado ou que já estão no quadro clínico, eles devem seguir esse protocolo de solicitação de exames para todos. Então, pedir hemograma, prova de atividade inflamatória, como PCR, fazer hemocultura, fazer a gasometria, pedir o RT-PCR para SAR. E aí, vocês vão ver que no RT-PCR já vem um pedido para coronavírus, Covid-19, mas também vem para influenza A e B, tá? Glicemia, ureia. Se vocês acharem que é uma criança que tem idade, onde a gente também deve solicitar o vírus sincicial respiratório, vocês colocam o vírus sincicial respiratório, tá? Que aí entra no painel viral, onde entra vários outros tipos de influenza, além da influenza A e B do SARS-CoV, você pode pedir também outros tipos de vírus, rinovírus. Eles fazem uma bateria, vírus essencial respiratório, eles pedem os outros tipos de vírus, tá? Aí vocês vão ver função renal, a dosagem de eletrólitos, a função hepática, o TAP, o TTPA, para ver se realmente a gente tem alguma alteração de coagulação, o CPK, o DHL, a ferritina também, que vai ser importante para a gente ver a evolução do processo inflamatório, bilirrubinas, procalcitonina. A procalcitonina, na verdade, nesse caso, ela vai corroborar com o PCR para a gente tentar identificar um processo infeccioso bacteriano. Então, pode falar também a favor de um processo bacteriano e aí isso pode ajudar, na verdade, na investigação. O dedímero e a troponina também para a gente poder ver se a gente pode ter ou não alterações também cardíacas. A radiografia de tórax na suspeita de pneumonia não é tão importante quando se trata de coronavírus. Eles falam que o ideal é realmente a tomografia para ver as características que o vírus provoca, que é aquelas imagens de vidro fosco. Então, a radiografia, ela dá pouca especificidade de exame quando a gente está falando de pneumonia por Covid, tá? Porque quando é bacteriana, ok, mas quando não é, né?
Então, nos exames de imagem, no protocolo, a gente pode ver, a depender do tipo de caso, por exemplo, se for moderado, a gente já vai encontrar lesões de pneumonia, né? Podemos ter alterações intersticiais ou opacidades, que podem falar a favor de uma pneumonia bacteriana. Graves, a imagem de CT com opacidade em vidro fosco, né? E a consolidação também pode estar presente, tá? E a gente precisa, então, classificar, vocês estão vendo por quê? Porque tudo vai depender da nossa classificação à conduta posterior. E isso vai ser justificado imediatamente na hora que você classifica o paciente. Então, quando eu classifico, é um quadro respiratório sem sinais de gravidade, ou seja, eu coloquei que ele é um quadro leve, isso me autoriza a fazer um tratamento domiciliar. Tá? Então, não tem necessidade, nós estamos todos juntos seguindo um protocolo que é do hospital, então todos os médicos dizem, olha, isso é um protocolo estabelecido pelo serviço do hospital e eu segui o protocolo. Isso é muito importante, porque pode haver processos judiciais, pode haver alguma outra coisa, e se a gente está seguindo um protocolo, é claro que a gente está respaldado pela equipe técnica do hospital. Então, vocês estão vendo aqui, nós colocamos em coluna, né, a coluna verde, aquela coluna onde a gente tem esse quadro respiratório sem sinais de gravidade, onde o tratamento é autorizado a ser feito em casa. E aí a gente tem como usar os antitérmicos, o oseltamivir, nos casos de síndrome gripal, se você suspeita, uma criança que não foi vacinada, está aquela época de circulação, que agora a gente sabe que aumenta a circulação do influenza, podemos utilizar o oseltamivir. Considerar, se houver uma suspeita de infecção bacteriana, o uso da amoxicilina ou qualquer outro beta-lactâmico, tá? Avaliar a necessidade de corticoide broncodilatador naquelas crianças que tiverem quadros de broncoespasmos ou asmas estabelecidas, né? Isolamento domiciliar também deve ser orientado, isso a nível ambulatorial, e sinais de alerta de piora, caso a criança possa ter, para que o pai ou a família possa retornar ao serviço e falar dessa evolução. Com relação ao quadro respiratório, que tem algum sinal de alerta, ou seja, considerado de certa forma moderado, você já está autorizado a internar, né? E a gente tem aquela ala de internação do COVID, onde a gente pode já alocá-lo naquela área. Então, ali a gente pode necessitar de um suporte ventilatório para essa criança, para manter a saturação acima de 95. Lembrar que ela pode também utilizar o suporte hemodinâmico, a depender das alterações dos exames laboratoriais. Nesse protocolo, a gente orienta para a gente utilizar o oseltamivir naqueles casos de síndrome gripal que nós estamos acompanhando, que ainda não tem longa duração, que não são encaminhados depois de muito tempo de outro local, porque também o pediatra pode avaliar se ainda é indicado a utilização ou não do oseltamivir, a depender do tempo de evolução. Aí, nesse caso do moderado, a gente pode considerar o uso da azitromicina como imunomodulador. Se tiver uma suspeita de infecção ou contaminação bacteriana, considerar a ampicilina. Como a gente faz isso no protocolo de pneumonia, ou ampicilina, ou se já tiver usado no ambulatório a amoxicilina, instituir, então, um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase. Então, lembrar que isso pode ser feito no hospital. Avaliar a necessidade de corticoide também aqui, e aqui, nesse caso, a gente não deve fazer o inalatório, a gente deve fazer utilizando o espaçador, tá? Iniciar anticoagulação em dose profilática, nós estabelecemos no nosso serviço que nós vamos usar, a anticoagulação profilática, coletar todo o material, solicitar o exame de imagem conforme a necessidade, como eu falei para vocês, aí nesse caso a tomografia seria o melhor exame de imagem para a gente descartar uma infecção por Covid, e ficar de olho nas sinais de deterioração clínica, já iniciando, nesse caso, quando você interna com essa suspeita, a notificação à vigilância
epidemiológica. Bom, quando você tem uma síndrome respiratória aguda grave, né, quando o paciente já está realmente já estava internado e ele evolui, primeira posição é solicitar vaga na UTI, porque ele pode precisar de suporte ventilatório. Então, a nossa orientação é de que a gente está colocando com o paciente grave, enquanto não tem vaga no serviço de unidade de terapia intensiva, a gente já não perder tempo e ver se vai evoluir no tratamento enquanto aguarda essa vaga. Então, se precisar ampliar a utilização de antimicrobianos, podemos ampliar, considerar a associação à azitromicina de um outro antibiótico, como a ceftriaxona e oxacilina, para fazer cobertura para infecções bacterianas por gram-negativos ou gram-positivos, né? Avaliar a necessidade de corticoide broncodilatador, que aí a cada plantão teria que ser avaliado criança por criança. A anticoagulação, que antes seria profilática, conversar com os hematos para ver se a gente entra com uma dose de tratamento. Aí é sempre interessante, nós colocamos isso no protocolo, a discussão com um especialista sobre essa orientação, ou seja, falar com os hematos, naqueles que estão usando profilaxia com anticoagulante, da possibilidade de usar tratamento. E aí ouvir a opinião do hematologista. Coletar, claro, todos os exames, a monitorização que tem que ser muito, muito bem feita, porque lembrando que um paciente que está no isolamento de Covid, ele precisa ser várias vezes avaliado por dia, porque ele pode ter uma deterioração clínica rápida, então isso também é necessário que se coloque para a equipe. Eles precisam estar indo lá sempre e anotando todas as medidas de controle, ou seja, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura, isso tudo tem que ser anotado a cada vez que eles entram lá. Eles precisam anotar no prontuário. Notificar também junto ao serviço de vigilância, tá? Aqui embaixo, gente, eu coloquei aqui as doses iniciais de tratamento. Então, por exemplo, um paciente que não estava usando no ambulatório nenhum tipo de antibiótico, você quer inicialmente usar, então tudo bem, você vai usar um beta-lactâmico. Então, usa ampicilina, amoxicilina, qualquer um desses beta-lactâmicos, né, que você iniciou, pode utilizar. Mas se ele já veio usando, ele já usou 7 dias de amoxicilina, e ele veio com uma evolução para moderada, internou, eu não vou usar só um beta-lactâmico, porque ele já usou esse beta-lactâmico e não melhorou. Eu posso associar um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase. Então, de repente, usar o Unazin, que é a ampicilina com sulbactam, tá? Então, isso aí fica a critério de cada pediatra. A cefalosporina, inicialmente de terceira geração, lembrar de sempre avaliar se é um paciente que vive internando no hospital, porque nós temos muitas bactérias que são ISBL, ou seja, beta-lactamase, que apresentam a resistência de beta-lactamase de espectro estendido, e todos eles vão ser resistentes à cefalosporina de terceira. Então, é importante saber o perfil do paciente que nós estamos internando, se são pacientes que internam com frequência ou não, para a gente também decidir. E ser um protocolo de um paciente que chega sem ser um paciente que frequenta muito a internação do hospital. Né? A azitromicina, que funciona também, além de pegar, claro, bactérias atípicas, ela também funciona aqui como imunomodulador. Então, nesse caso, a gente usa para todos os pacientes com quadro moderado ou grave, tá? O oseltamivir, que é a dose, né, de acordo com a idade, como eu falei para vocês. A hidroxicloroquina, ela não é um consenso. Nós temos feito diversas discussões, tem sido publicado muitos trabalhos em relação à hidroxicloroquina. Ela é muito utilizada em doenças como malária, lúpus, para controle de sintomas. Na malária, ela também tem uma ação muito boa. Entretanto, apesar da gente saber que o espectro de ação in vitro para vírus é extenso, a gente não sabe e ainda não existem provas que em vivo ela está funcionando. Então, o que eu sugiro? Nos nossos casos pediátricos, a gente faça a decisão caso a caso se vai ser usado ou não.
A nossa indicação é para a não utilização. Vocês estão vendo aqui, quando eu voltar aqui para esse quadro, não está escrito em nenhum momento, mesmo nos casos graves, a hidroxicloroquina. Eu deixei aqui a dose da hidroxicloroquina que eles têm utilizado para criança em alguns serviços, né, que pode ser decidido pelo médico. Cada profissional, o protocolo, ele é sempre um protocolo orientativo, ele não é um protocolo que é fechado e que ele determina fazer ou não fazer. O médico que vai iniciar a hidroxicloroquina, ele tem que assumir o risco de iniciar ou não. A gente sabe que a hidroxicloroquina, ela pode alterar o ritmo cardíaco, né? Então, e que ela tem sido feita numa dose que a gente considera assim, um pouco maior do que a gente usa, claro, para malária, mas de qualquer forma, aqui está a dose que é utilizada para criança. Apenas eu solicito que ao colega que resolver utilizar a hidroxicloroquina no paciente com COVID, solicite a assinatura do responsável legal, que ele sabe dos riscos da hidroxicloroquina. É bom que a pessoa leia todos os eventos adversos associados ao uso da hidroxicloroquina, né? E que o médico solicite, antes, igual a gente faz com um paciente com leishmaniose visceral, que a gente vai tratar com glucantime, a gente sempre pede um eletrocardiograma antes de iniciar o glucantime. A gente vai fazer esse mesmo procedimento antes de iniciar o uso da hidroxicloroquina, tá? E aí, após o início, também é necessário você estar acompanhando se essa hidroxicloroquina está alterando o intervalo QT desses pacientes. Então, tem que manter também um monitoramento com o eletro desses pacientes. Isso aqui não faz parte do nosso, eu vou deixar claro para vocês, a hidroxicloroquina não faz parte do nosso protocolo de COVID no Hospital Infantil de Palmas. Essa hidroxicloroquina vai ser utilizada a despeito do protocolo por decisão médica. O médico que estiver no serviço, que quiser utilizar, fica à vontade para utilizar. Esse protocolo foi feito apenas para orientar o profissional o que deve ser feito com a maior segurança possível, ok? Não administrar rotineiramente corticoides sistêmicos, mas, volto a dizer, em casos de crianças que têm broncoespasmos severos ou que tenham a indicação para o uso do corticoide por um processo inflamatório agudo, grave, que seja uma decisão médica a utilização, ok, pode utilizar. A enoxaparina, que é o que a gente vai utilizar, né, que é a heparina de baixo peso, deve ser utilizada como primeira opção. Nós vamos utilizar na moderada como profilaxia, então essa dose aqui, que está aqui no protocolo de todas as idades, são doses profiláticas. As doses terapêuticas são necessárias. Eu peço a vocês que conversem com os hematologistas, que foi uma solicitação que eles nos fizeram, tá? Então, eu gostaria que vocês seguissem essa solicitação, ok? Aqui está a letra diferente, né? Agora que eu vi. Então, gente, voltando aqui que eu tinha falado, eu queria que vocês também lembrassem que a questão da gente fazer a monitorização após o uso do anticoagulante. É necessário pedir, então, um antifator 10, que deve ser coletado depois da segunda ou terceira dose, para a gente ver se está tudo ok, tá? A imunoglobulina, vocês viram diversos artigos mostrando também algumas síndromes inflamatórias agudas, sistêmicas, que têm aparecido em crianças que simulam uma doença de Kawasaki, e nesses casos, se houver algum quadro, o médico que tiver no ambulatório de COVID, que receba essa criança com uma suspeita de COVID, que evolua com essa síndrome inflamatória sistêmica grave,
ele pode fazer o uso, então, da imunoglobulina, que é uma coisa que a gente sabe que funciona muito bem na síndrome de Kawasaki, mas que também deve ser avaliado caso a caso. A gente já colocou a questão de... a questão da dose aqui, para vocês lembrarem, tá? Ok? E aqui embaixo tá o que deve ser feito para evitar os eventos adversos relacionados à infusão da imunoglobulina. Isso eu tirei do consenso até que a doutora Raquel me passou sobre a utilização de imunoglobulina em pediatria. Seria muito importante se a gente tivesse o uso do anticorpo monoclonal. Vocês vão ver que a gente já tem tido publicações a respeito do benefício do uso. Infelizmente, nós não temos. Nós deixamos aqui, vai que no futuro a gente possa ter, né? E aqui, os princípios da síndrome respiratória aguda, que seria a intubação traqueal. Hoje, eles estão questionando essa intubação traqueal precoce, que muitas vezes o problema não é apenas o parênquima pulmonar, então o processo inflamatório é o vascular, que se torna o mais importante na infecção pelo vírus, mas a pré-oxigenação deve ser utilizada desde o início, né? E a sedação, quando for fazer, claro, aí no caso nós estamos falando da sedação quando for fazer a ventilação, é óbvio. A ventilação mecânica, isso aqui a gente colocou apenas como orientação, porque até a gente conseguir uma vaga no hospital, muitas vezes a gente tem que colocar o paciente em ventilação. Então, a gente pediu para a doutora Andréia, se houver necessidade de fazer um treinamento, se houver médicos que vão trabalhar no Covid, que não tenham tanta prática com o uso de ventilação, ela se dispôs prontamente a fazer isso. Então, também a gente pode contar com isso. E aqui a fluidoterapia conservadora, né? Incluído a restrição de volume em paciente que tem instabilidade hemodinâmica, né? Então, em vez de fazer 100%, fazer só 50%, né? Como uma base de regra para a gente não hiperidratar o paciente. E, voltando a frisar aqui, que os broncodilatadores em aerosol devem ser evitados e, assim, utilizar aqueles com espaçador que a doutora Andréa conseguiu para o nosso serviço. Eu acho que é muito interessante e vai ajudar muito, tá bom? Era isso. Aqui tem os anexos com as medidas de frequência respiratória por faixa etária e a frequência cardíaca também. Embaixo, a gente colocou todas as referências, né, de onde a gente vem tirando. É claro que isso, ela é muito dinâmica, porque se no dia que nós fizemos esse protocolo, até sei lá quanto tempo, a gente já vai ter muito mais publicações, a gente pode depois programar uma reavaliação desse protocolo a cada 6, 8 meses, para a gente fazer uma nova colocação. Quem sabe o que vai acontecer com a hidroxicloroquina é uma dúvida. A vacina, que nós já estamos começando a fase 3, que provavelmente deve surgir em breve. Então, é isso, tá? Eu gostaria muito de agradecer para quem não pôde assistir ao nosso protocolo, que foi, na verdade, conversado pessoalmente com alguns colegas. Esse vídeo eu estou fazendo para aqueles que não puderam participar, tá? E me coloco à disposição, quem quiser conversar sobre alguma coisa que tem conversado com outros colegas de outros serviços, que a gente precise ler para a gente recolocar ou para a gente redirecionar esse protocolo, a gente pode fazer a qualquer momento. Muito obrigada, tá, gente?